Olá! Já pararam para pensar em como é que o nosso cérebro realmente aprende? Sabe, não é só decorar coisas, é um processo super complexo, fascinante de construir, conectar e se adaptar. Hoje, a gente vai mergulhar na incrível neurociência por trás da aprendizagem. A grande questão é esta: o que é que está acontecendo dentro da nossa cabeça que nos permite, sei lá, resolver um problema de matemática, aprender uma língua nova ou até mesmo planejar o nosso dia? A resposta? Olha, está numa área bem específica do nosso cérebro. É aqui, pessoal, o centro de comando. O córtex pré-frontal é a região que manda em tudo o que é pensamento complexo, tomada de decisão e até em como a gente se comporta socialmente. É daqui que nascem as habilidades mentais mais sofisticadas, que são cruciais para aprender qualquer coisa. E que habilidades são essas? Bem, elas são conhecidas como funções executivas. Pensem nelas como se fossem o presidente do cérebro, sabe? A pessoa que gerencia todas as operações complexas para a gente conseguir alcançar um objetivo. Ok, vamos entender isso melhor. As funções executivas não são uma coisa só não. São um paquetão de habilidades mentais que incluem desde planejar um projeto gigante até a coisa mais simples como lembrar uma lista de compras. Elas são a base para a gente resolver problemas, sejam eles cognitivos, emocionais ou de comportamento. Agora, o legal é ver como essas funções se dividem em três componentes principais. Primeiro, a memória de trabalho, que é o que nos deixa guardar uma informação na cabeça e usar ela logo em seguida. Depois, o controle inibitório, que é a nossa capacidade de ignorar as distrações e manter o foco. E, por fim, a flexibilidade cognitiva, que nos permite pensar fora da caixa e se adaptar quando as regras do jogo mudam. E isso não é só teoria. Acontece o tempo todo. Quando a gente lê e entende um parágrafo, é a memória de trabalho funcionando. Quando resistimos à tentação de olhar o celular enquanto estudamos, isso é puro controle inibitório. E quando um plano dá errado e a gente tem que pensar numa nova estratégia, aí é a flexibilidade cognitiva brilhando. Mas e quando o desenvolvimento do cérebro segue um caminho um pouco diferente? Aí a aprendizagem pode parecer e ser sentida de uma forma bem distinta para algumas pessoas. Vamos ver agora como é que essas variações se manifestam. O ponto-chave aqui é o seguinte: os transtornos de aprendizagem nascem no cérebro. Não têm nada a ver com falta de esforço ou de inteligência. São, na verdade, diferenças no jeito como o cérebro processa as informações, o que pode acabar afetando a atenção, a memória, a linguagem e por aí vai. Um dos exemplos mais conhecidos é o TDAH. Ele aparece como um padrão de comportamentos que não para e que acaba atrapalhando o desenvolvimento e o dia a dia, seja na escola, em casa ou com os amigos. E é importante dizer que não é só ser muito agitado, é bem mais complexo que isso. O TDAH pode se manifestar de jeitos diferentes. O lado da desatenção, por exemplo, pode ser aquela pessoa que comete erros por descuido, que tem uma dificuldade enorme de manter o foco em tarefas longas, que vive perdendo as coisas ou que parece estar no mundo da lua durante uma conversa. Por outro lado, tem os sinais de hiperatividade e impulsividade. Isso pode aparecer como uma inquietação que não passa, uma necessidade de estar sempre se mexendo, falando demais ou tendo aquela dificuldade de esperar a sua vez numa conversa ou numa fila. Outra variação do neurodesenvolvimento é a dislexia. E olha, ao contrário do que muita gente pensa, não tem a ver com enxergar as letras ao contrário. A raiz do problema está no processamento fonológico, ou seja, na dificuldade de lidar com os sons da nossa língua, o que afeta diretamente a leitura e a escrita. Alguns sinais que podem aparecer cedo incluem um atraso para começar a falar, dificuldade em perceber a diferença entre sons parecidos nas palavras ou problemas para lembrar sequências simples, como os nomes das letras do alfabeto ou dos números. A neurobiologia é uma parte super importante da história, mas ela não conta a história toda. O cérebro não se desenvolve numa bolha, sabe? Os fatores externos, o ambiente à nossa volta, têm um papel gigantesco em como as nossas capacidades de aprender se formam. E isso aqui deixa a ideia bem clara. A exposição constante a situações difíceis, como a pobreza, por exemplo, pode mudar de forma significativa como as funções executivas se desenvolvem. O ambiente onde uma criança cresce tem um impacto direto que dá para medir no seu cérebro em formação. Então, o que entra nessa conta? Vários fatores. Uma boa nutrição é fundamental para o cérebro se desenvolver bem, assim como a estabilidade financeira. O nível de educação dos pais e a qualidade do ambiente da escola também são indicadores muito fortes do futuro desempenho cognitivo e do sucesso nos estudos. Estudos feitos no Brasil, por exemplo, mostram algumas diferenças.
O que se observa é que alunos de escolas privadas tendem a ter um desempenho melhor nas funções executivas. Alguns estudos ligam isso a mais recursos e planeamento. Em contraste, muitas escolas públicas enfrentam desafios enormes como falta de estrutura e ambientes desfavoráveis que podem aumentar o stress e impactar negativamente a aprendizagem. Então, com toda essa complexidade, o que a gente faz? Qual é o caminho? A boa notícia, e é uma ótima notícia, é que o cérebro é incrivelmente plástico e adaptável. Vamos ver como podemos dar um apoio para o desenvolvimento dessas competências. E essa é talvez a ideia mais poderosa de todas. As funções executivas não são algo que nasce pronto e não muda mais. Pelo contrário, são competências que podem sim ser treinadas e fortalecidas. A pesquisa mostra que a prática contínua, principalmente durante a primeira infância, pode trazer melhoras significativas. E a parte boa é que já existem muitas estratégias comprovadas para dar uma força nisso. As intervenções vão desde programas de computador e jogos até atividades físicas, como exercícios aeróbicos e artes marciais. Práticas de atenção plena, o famoso mindfulness e abordagens educacionais específicas, como o método Montessori, também já mostraram que funcionam muito bem para turbinar essas habilidades cognitivas essenciais. No fim das contas, aprender é uma interação dinâmica. É a biologia do nosso cérebro trabalhando junto com o apoio que a gente recebe em casa e as oportunidades que encontramos na escola. Entender essa paisagem toda, com todas as suas partes, é o primeiro passo para garantir que todo mundo tenha a chance de alcançar o seu máximo potencial.